Pessoal, fica aqui uma pergunta. Independentemente de religião, tá? Crença religiosa, se a pessoa segue uma religião A ou a religião B, independentemente disso, vamos trocar uma ideia aqui que vai um pouco mais a fundo em relação a essa crise de pandemia que ocorre, né, no momento atual no nosso planeta. Vamos ter alguns momentos de reflexão, de lucidez. Tá? Eu tenho uma palavra, eu não, né? O livro sagrado tem uma palavra que diz assim: homens de pouca fé, até quando estarei convosco? Então primeiro eu quero começar falando para todos aqueles, os religiosos, os crentes, tá? Os espiritualistas, entre todas as religiões e crenças que vocês possam imaginar, budistas, candomblecistas, enfim, todos. Literalmente todos. A hora de colocar à prova o conhecimento é agora. Se você sustenta algum tipo de fé, seja num santo, em um guia espiritual, em um espírito, independentemente, você tem alguma fé, é hora de usar ela. Então, algumas situações ocorrem que colocam à prova tudo aquilo que nós viemos aprendendo durante ao longo da história. Temos aqui 2000 anos com a mesma mensagem. Aí o mundo passa por uma situação como essa, você observa muitas vezes o plano mais alto, o plano superior falar: bem, eu acho que não entenderam de novo. Porque quando a coisa vem, tem um objetivo. Bem, se já entenderam, vão passar numa boa. Mas se não entenderam, então venha para ver se entendeu. Agora entra desespero, entra medo. Por quê? Porque apesar de ter conhecimento da palavra sagrada, a palavra sagrada ainda não entrou na pessoa. Por que não entrou? Porque uma coisa ou entra por aqui e sai por aqui, ou é uma coisa automática, um padrão comportamental qualquer, e que na hora fala, a prova é agora. Aí treme na base. Essa é uma situação que seria interessante a pessoa parar para pensar da seguinte forma: por que eu estou tremendo na base? Se eu conheço a palavra, eu conheço o livro sagrado, pode ser a Bíblia, pode ser o livro dos Espíritos, pode ser o Tao Te Ching, pode ser o livro tibetano dos mortos, pode ser o Dhammapada, o Bhagavad Gita, pode ser qualquer livro. Você conhece algum desses livros? Sim, conheço. Então coloca aquilo que está ali em prática. Porque senão vai ser só uma leitura a mais. Então, quanto que você leu? Pô, eu li 10. Tá, mas agora dá para fazer aquilo que está escrito lá? Ou ao menos tentar, ou ao menos reflexionar sobre aquilo no momento que deva ser feito? Entendeu? Esse é o passo. Porque se entrarmos nessa psicosfera de medo, de temor, tão cedo a gente não vai sair dessa. Então é colocar, para não ter outra coisa, a não ser colocar a palavra em prática. Agora vamos para o próximo passo.
Se pegarmos a questão da física quântica, do que a Louise Hay trouxe, do que vários cientistas também trouxeram, a responsabilidade não cai para o nosso colo de novo? Onde é o que eu penso, é o que eu sinto, que vai formatar a minha realidade de vida, de saúde. Não é o que diz também esse lado da ciência? Então se tem aquela galera que, pô, não, religião eu não quero. Então tá, estamos aqui, tem ciência. Tem dualidade do elétron, tem partícula-onda, tem interferência do observador. Então por que não pega isso e coloca em prática também? Estão entendendo, gente? A hora agora é para colocar em prática. Não é aquilo que você não sabe, é aquilo que você sabe. Que há 2000 anos você sabe. E que desde que foi realizado o primeiro experimento da mecânica quântica, você já sabe também. É hora de ficar pleno. Deixa o mundo trabalhar. Ama o que está acontecendo. Aceita. Não é tão difícil fazer isso. Até porque não tem outra saída. E é o que sempre vai acontecer. Nós vamos ser colocados em situações onde não teremos saída. E teremos nós que colocar em prática o que nós já sabemos, ou ficaremos na mesma situação. Entende como é que é? Então, é preocupante isso, sabe? É preocupante porque é uma coisa que nós sabemos, mas de que formas que nós sabemos? Porque está escrito. Mas não adiantou nada estar escrito. Porque eu não faço o que está escrito. Não para o mundo, para mim. Tem fé na palavra? Tem fé na ciência? Então fica tranquilo. Agora vamos olhar aqui por um outro aspecto. Do que a pessoa tem medo? Tem medo de morrer. Por isso é o desespero instalado, é medo da morte. Aí eu falo, para que vem mais essa situação viral? Para integrar a morte na vida. Estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? Vocês têm que integrar a morte na vida. Enquanto isso não acontecer, o desespero vai permanecer. O medo vai permanecer. A morte faz parte da vida. Seja para aqueles que já conhecem como é o outro lado dimensional, que é mais um motivo para dar o exemplo e não entrar nas baixas sintonias vibratórias de medo e se conectar com essas regiões mais densas, ou seja, para aqueles também que têm a crença no nada, que depois da vida é o nada. Bem, se é o nada, não tem por que também ficar com desespero, com medo do que vai acontecer. Vocês concordam comigo? É uma questão de pensar. Bem, se eu já sei que existe o lado dimensional, eu não preciso ficar com medo. Porque se eu morro, eu passo para o outro lado, tá tudo certo, eu continuo vivendo. Né? Eu olho, tem corpo, né? Sinto até o ar entrar. Tô vivo? Então não tô morto. Tô vivo? Então não tem medo. Não é o que está nos livros que você estuda? Então,
Não tenho medo. E pelo outro lado, como eu disse também, se depois eu nada, eu também não tenho medo. Então o que que isso reflete? Apego. O que que apego à vida, apego à matéria e o medo da integração da morte à vida. Sabe, gente, é tão leve quando a gente entende a mensagem que o Cristo deixou e vários outros ícones, mestres que caminharam sobre a terra deixaram várias mensagens que nos confortam. Que é para a gente pegar essas mensagens nesse momento que nós passamos e ser um pilar daquilo dali e falar, não, eu acredito nisso aqui, cara. Esses caras não iam me enganar. O Cristo não ia me enganar. Então eu me recuso a temer. Eu me recuso. Porque só existe vida. E eu estou do lado da vida. Seja aqui, ou seja do outro lado da dimensão. É vida. E saúde do corpo físico é mente e sentimento. Então não temam. Não entrem em colapsos nervosos. Aceitem. Curvem-se. E amem esse ser unicelular. Amem o ser unicelular que vem nos ensinar. Tem uma mensagem aí. Sintamo-la. E coloquemos em prática tudo aquilo que nós já sabemos. A hora é essa. A hora é agora. Não se deixem levar pela opressão midiática externa. Voltem-se para dentro. Escutem a intuição, o que o seu coração diz. Não tenha uma fé vacilante. Não seja um homem de pouca fé. Ao menos na ciência. Acreditem. Já foi comprovado. Usem as armas que já possuem, que é o conhecimento.